Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Olá, bom dia! Terça-feira de Carnaval, 13 de fevereiro de 2024. Está começando mais um CBN Esportes, hoje com toda a repercussão da derrota do Guarani em Novo Horizonte por 2-0, situação complicada vive o Bugre dentro do Campeonato Paulista. A chegada do técnico Claudinei Oliveira, esteve na concentração, foi com o time, com a delegação para o estádio Jorge Ismael de Biasi. E também a preparação da Macaca para um outro pega complicado, né? Contra o Red Bull Bragantino, que é time de Série A de Campeonato Brasileiro. Também o fechamento de rodada de mais um Campeonato Paulista, o empate do Palmeiras lá no ABC diante do Santo André, 1-1. Terça-feira de Carnaval com Liga dos Campeões. 2 jogos abrem a fase oitavas de final da Champions. Hoje à tarde, às 17 horas. O Manchester City, o atual campeão, enfrenta o Copenhague fora de casa. Outro gigante, o Real Madrid, vai à Alemanha encarar o Red Bull Leipzig. Antônio Lupe, bom dia, uma boa terça-feira de Carnaval pra você. E o Guarani voltou com derrota na bagagem de Novo Horizonte, Lupe. Tudo bem, Carlão? Ótima terça de Carnaval pra você e pros ouvintes do CBN Esportes. Quarta derrota seguida do Guarani no Campeonato Paulista. O Bugre muito próximo da zona do rebaixamento. A derrota pro Novo Horizontino por 2-0 fora de casa teve um ingrediente especial, a presença de Claudinei Oliveira nas tribunas do estádio Jorge Ismael de Biasi. E o novo treinador deve ter preocupado com a situação do clube, até porque o Guarani não deu nenhum susto no adversário. O Novo Horizontino jogou tranquilamente e conquistou a vitória. Agora, o Bugre tem 2 decisões pela frente. A primeira, contra o Santo André na quinta-feira em casa e na sequência encara a Portuguesa no Canindé. É algo que ninguém imaginaria, talvez nem o mais pessimista dos bugrinos, o mais corneteiro dos bugrinos imaginaria uma situação tão ruim no Campeonato Paulista. O Guarani que tinha um bom elenco, pelo menos no meu modo de entender, para esta Série B, para este Paulistão, e até agora não disse a que veio. E já já nós vamos repercutir a atuação de ontem, a situação do Bugre dentro do Campeonato Paulista. E o Al Ittihad enviou sua lista de jogadores inscritos para a disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, com a ausência de Benzema. A equipe enfrenta Namahangan na próxima aqui. Volta a fita, pelo amor de Deus. Você se complica sozinho. O Al Ittihad enviou a lista de jogadores inscritos para a disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, com a ausência, Antônio Lupe, de Karim Benzema. A equipe enfrenta o Navbahor Namangan na próxima quinta-feira, mais conhecido como depois de amanhã, sem o astro francês, que não participou da pré-temporada com o restante do elenco e treina sozinho para recuperar a forma física. Eu não sei não, esse sauditão aqui já vai ser igual a China, meio fogo de paia, como dizia minha velha avó, Dona Carmela. Me perdoe,
interromper a A manchete. quebra de protocolo. Mas se os próprios jogadores já querem voltar, imagine quem assistiu e não quer nem ver mais na frente o então, Sauditão. estou imaginando isso. Na China foi a mesma coisa em 2015, 2016. Todo mundo foi pra China. Daqui a pouco não deu nada certo. Vamos para a capital paulista. Vinícius Moura, a preparação dos grandes clubes, a repercussão do empate do Palmeiras no ABC contra o Santo André. Vini! O Palmeiras perdeu 2 pontos no confronto com a equipe de pior campanha no Campeonato Paulista. O Alviverde empatou com o Santo André por 1-1 no Bruno José Daniel. A equipe do ABC conseguiu um empate no fim do jogo em uma jogada de escanteio. A Caixa Econômica Federal recusou uma proposta apresentada pela antiga gestão do Corinthians para pagamento do financiamento da Neoquímica Arena. O Santos protestou contra a presença da árbitra Edna Alves Batista no clássico de quarta-feira contra o São Paulo no Morumbis. O tricolor terá o desfalque de Wellington Rato. Vamos de Recopa Sul-Americana. O Fluminense definiu a data para embarcar para Quito, no Equador, para o primeiro jogo da Recopa diante da LDU. A delegação tricolor irá viajar na próxima segunda-feira. O confronto acontece na quinta-feira, dia 22 de fevereiro. O time terá 2 dias para se preparar e aclimatar com a altitude, em 2.850 metros da cidade. A partida de volta será realizada no Maracanã uma semana depois, dia 29 de fevereiro. Mais um título aí para o Fluminense tentar conquistar. Antônio Lupe, mais um desafio complicado para Macaca. Amanhã, Bragança Paulista, Ponte e Red Bull Bragantino, Lupe. A Macaca, que tem a terceira melhor campanha jogando como visitante no Paulistão, busca a terceira vitória longe de Campinas em Bragança Paulista. Amanhã, 9h30 da noite, tem o duelo contra o Bragantino no estádio Nabia Bichedi. O técnico João Brigatti encerra a preparação da equipe nesta terça-feira. 2 dúvidas: Dodô e Emerson Santos, que deixaram um campo machucados na vitória contra o São Paulo. Gé está de volta e Gabriel Novaes fica fora por questão contratual. E amanhã, cobertura total da Rádio CBN, direto do estádio Nabia Bichedi. Nossa delegação, que horas que é o embarque amanhã, Antônio Lupe? Já foi definido já? Aguardando os últimos detalhes. Os últimos detalhes. Passa, mas por volta de 18 horas. Por aí sai a delegação dos 99. Você tá dentro, hein? Sem dúvida. Vamos Aliás, lá. a gente pode sair um pouquinho mais cedo para dar aquela... verdade, o restaurante ali, né? Meu Deus do céu. E lá se vai o regime. No carnaval, eu confesso que... mas amanhã é quarta-feira de cinza, hein? Para os católicos é um dia que não pode comer carne. Jura? Né? Não sabia, eu sou católico. Não, não é? É. Eita. Bom, isso é assunto... Ainda bem que você tá sabendo legal, hein? Você tá igual o Sauditão aí. Vamos lá, Lupércio, vamos lá. Maria Fernanda Costa fez bonito mais uma vez no Mundial de Esportes Aquáticos que acontece em Doha, no Catar. A brasileira ficou em primeiro na eliminatória dos 200 metros livre, com o tempo de 1 minuto, 58 segundos e 28 centésimos, conseguiu o 7º melhor tempo geral e se classificou para a semifinal. Agora nós vamos para o Principado de Itu falar do campeonato em que Antônio Lupe gosta, mas aí vale a notícia. Sabe quem está retornando lá para o seu clube de origem? Ô Fábio Scheibe. Bom dia, uma boa terça-feira de carnaval. Quem está retornando para casa, Fábio Scheibe? O Sauditão vai embora. Bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. Acabou o carnaval para o Neymar, viu? Após 4 meses, Neymar está de volta à Arábia Saudita. O atacante do Al Hilal seguirá tratando da grave lesão no joelho lá no clube saudita. Ele chegou ontem a Riad e foi recebido com flores e com carinho de alguns torcedores que estavam no aeroporto. Ele estava no Brasil desde quando se lesionou, no dia 17 de outubro do ano passado, num jogo pela seleção brasileira, viu, Carlão? Tá certo, Fábio Scheibe, mas algumas fotos pipocaram aqui. Ele chegou meio inchado, né, Fabião? Lá na Arábia, né? Tá meio inchadão mesmo. Aproveitou bastante os últimos tempos aqui também, curtindo, né? Tratamento, não tem como fazer muito esporte aí. Tá indo tudo pra barriga e pra cara dele também, tá meio inchadão, né? Mas é que acho que ele dormiu no voo, também não tá assim não, ele já colocou lá nos stories lá que não é assim não.
Ele está acima do peso, mas não está tão gordinho. Boa volta aí pro Neymar, lá no futebol sauditão. E você pode participar do Bem-Humorado CBN Esportes de hoje pelo WhatsApp 19991869070 991869070 e acompanhe também pelo YouTube /CBN Campinas. Notícia de última hora: Portela ganhou o estandarte de ouro lá no Carnaval. Informação de Marco Guarizo, hein? Isso é muito legal. E o programa é comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, que amanhã vai também com a caravana CBN para Bragança Paulista. É o motorista. É o motorista. E o streaming, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. O CBN Esportes vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tudo sobre a derrota do Guarani, a chegada do técnico Claudinei Oliveira e a preparação da Macaca para o duelo em Bragança Paulista. CBN Esportes Campinas. Se beber, não dirija. Trânsito. Onze horas 14 minutos. Thaís Azevedo, uma boa terça-feira para você. O trânsito já começa a se agitar? O folião já está voltando para casa ou ainda tem muito para festejar? Thaís, bom dia. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo. Ainda tem muito, né, Carlão, para festejar. O Tem o trânsito resto tá meio de terça devagar. ainda aí, quarta-feira um Isso. pouquinho. Exatamente. Olha, ali no centro tá tendo obras na Irmã Serafina, então tá causando lentidão por lá, pela pista da direita, desde ali da altura da General Osório, seguindo pela Avenida Anchieta até a Avenida Orozimbo Maia, motorista reduz a velocidade por conta dessas obras. Pela pista da esquerda, trânsito fluindo bem, tanto pela Rua Irmã Serafina quanto pela Avenida Anchieta. A Avenida Orozimbo Maia tem trânsito livre pelas duas pistas no sentido centro e também no sentido oposto, sentido norte e sul, motorista faz um bom caminho. A Avenida Senador Saraiva tem uma pequena lentidão pela pista da direita da Avenida Campos Sales até o viaduto Miguel Vicente Cury. Pela pista da esquerda, motorista não encontra dificuldades, segue tranquilo. A Avenida Moraes Salles tem boa movimentação, sentido Nova Campinas e também no sentido centro. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. No consórcio Embracon, você realiza o sonho de comprar um carro. E o melhor, sem juros e sem entrada. Conte com a confiança de quem tem 35 anos de tradição. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Hora do vôlei aqui na CBN, no CBN Esportes. Por conta do Carnaval, a Superliga Masculina e Feminina está parada, mas o torneio volta na próxima semana. Na segunda-feira, compromissos das equipes da Superliga Masculina. Tem o Guarulhos contra o Joinville, e o Araguari encara o Suzano e o Minas encara o Cruzeiro, clássico mineiro na Superliga. Já o vôlei Renata só entra em quadra na terça-feira, dia 20, para encarar o São José às 9 horas da noite no ginásio do Taquaral, jogo com transmissão da CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
CBN Esportes Campinas. 11h18 e você vai participando. Nos ajude a fazer o CBN Esportes desta terça-feira de carnaval. 11h16. Não, 11h18 que manda aqui é o meu. 11h18, você participa pelo 91. Tem que trocar a pilha do YouTube. 991869070. 991869070. O que diz o nosso ouvinte, Antônio Lupe? Grande Marcelo, final do telefone 5558, ele disse: é na sexta-feira da paixão que não comemos carne, Lupe, se liga. Olha, Marcelo, é na sexta-feira da paixão também, mas a tradição da Igreja Católica, não tão forte, mas na quarta-feira de cinza também existe aí essa situação de não comer carne na quarta-feira de cinzas e também na sexta-feira da paixão. Eu falo isso que a minha família é muito católica, né, praticante, e por 7 minutos eu não me tornei coroinha, né, que foi o tempo de eu ir no banheiro e terminou ali a inscrição. Então, pelo menos na minha família católica, nós também não comemos carne na quarta-feira de cinzas e também na sexta-feira da paixão. Além disso, Lupi, também... Opa, além pois não, disso, Thiago. Lupi, desculpe interromper, também em toda sexta-feira da quaresma, no período da quaresma, todas as sextas-feiras, também a religião católica, algumas pessoas não comem carne também. Exatamente. É a dúvida do Gustavo também, né? Ué, não é na sexta-feira santa? Eu achava que... Pra mim era só na sexta-feira santa. Vivendo e aprendendo, Antônio Lupe. Sim. Bom dia, amigos! O time da Ponte Preta é inferior tecnicamente do que outros times do campeonato, mas o time deu, entre aspas, liga. Aí até os reservas que entram dão conta do recado. Vai dar trabalho! Quem mandou mensagem foi o Amarildo Breni, de Hortolândia. Bom dia, Carlão, Lupe, galera, muito calor aqui em Indaiatuba, vai uma gelada? Quem você acha que mandou essa mensagem? O William Cabelo. O William Cabelo, que ontem não participou do Arena, porque estava com resquícios do final de semana carnavalesco. O William Cabelo, ele desfilou lá no bloco de Indaiatuba, fantasiado, sabe do quê? Do quê, Antônio? Fantasiado de Teletubbies. Foi a coisa mais sensacional do mundo. Era Lala, Tinky Winky. Ele era o Tinky Winky. Bom dia. Só um recado, Lupe, corroborando com a participação do Cabelo sobre o Arena, hoje não vamos ter o Arena em virtude da transmissão, da apuração dos votos, né, do carnaval, o resultado do carnaval paulistano. Então hoje, excepcionalmente, hoje não teremos o Arena. Exatamente, bem lembrado, hein, Carlão? Bom dia, CBN Lupe. Isso, quarta-feira de cinza é correto. Outra coisa, Bragança Paulista. Bom dia, Lupe. Bom dia, CBN Lupe. Isso, quarta-feira de cinza é correto. Outra coisa, Bragança Paulista dá pra ir de bicicleta. O Luiz Rosa falando sobre o nosso bonde, que vai sair aqui na quarta-feira. E o Renato mandou mensagem aqui, o Marcelo. Tá no Google mesmo, foi ruim, se liga eu. Não, mas vivendo e aprendendo. Eu não sabia dividindo também. Experiências. Eu sou católico, mas não sou um católico praticante e também me surpreendeu vivendo e aprendendo. Grande Marcelão, não precisa se puxar a orelha, não. Não, a vida é feita... A única coisa que a gente leva dessa vida é conhecimento. Aê, Antônio, gostei. Boa. 11h21. Fábio Scheib, e aí, o que temos de boas notícias, Fabião? Ô, Carlão, hoje também, né, um dia meio parado no futebol, mas a Libertadores vai conhecer hoje o primeiro classificado para a segunda fase, né? Tem um duelo entre Puerto Cabello e Defensor do Uruguai, na verdade Defensor e Puerto Cabello no jogo de ida na semana passada lá na Venezuela, o Puerto Cabello fez 3-2 no Defensor. Quem passar desse duelo vai encarar o tradicional Nacional do Uruguai na segunda fase, são 3 fases, né, antes na pré-Libertadores. Quem passar desse Puerto Cabello e Sporting vai enfrentar o Nacional na próxima fase. E amanhã e na quinta-feira conheceremos os outros 2 classificados também, viu, Carlão? Tá certo. Ô, Fábio Scheib, a gente hoje pela manhã nós estávamos conjecturando, analisando a situação do Guarani,
Mas quem precisa se atentar também é o Ituano, né, cara? O negócio não tá legal aí, hein? O professor Marcinho não tá dando jeito aí no Galo, Fabião. Não, tem que ficar esperto mesmo, o Ituano tem o mesmo número de pontos que o Guarani, também tem 4 pontos, né? Tem até uma campanha pior que o Guarani. O Ituano tem a pior ataque e a pior defesa da competição, e a pressão sobre o Marcinho cresceu bastante nos últimos tempos, principalmente pelas redes sociais. E ontem o Juninho Paulista, o gestor da equipe, soltou uma nota revelando que sabe do drama da torcida pelo rebaixamento. O Ituano é a equipe mais antiga do interior, mais velha do interior, a equipe que está mais tempo na primeira divisão no futebol do interior, na primeira divisão, na Série A1, está mais de 20 anos na Série A1. O Juninho admite que o trabalho não está sendo bem feito, mas ele cobra e pede muita calma e serenidade, e vai continuar com o trabalho do Marcinho. Ele acredita que o Marcinho possa fazer um bom trabalho para fazer o Ituano sair da situação. Não vai demitir o Marcinho neste momento. Ontem soltou uma nota para reafirmar isso, para reiterar essa posição, que o Ituano acredita no trabalho dele e crê numa virada ainda nesse Paulistão. Como eu disse anteriormente, o Ituano é o time do interior que está mais tempo na primeira divisão do Campeonato Paulista. Tá certo, amanhã o Ituano recebe o Mirassol no estádio Novelli Júnior às 7h. Vamos para São Paulo? Vinícius Moura traz aí as informações dos grandes clubes lá da Pauliceia. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, mexeu em sua formação para enfrentar o Santo André no gramado sintético do estádio Bruno José Daniel. O treinador deu uma oportunidade a Caio Paulista na ala esquerda em um sistema com 3 zagueiros. Um deles, o lateral esquerdo Piquerez. Fabinho e Gustavo Garcia também tiveram chances desde o início. O jogo se abriu no segundo tempo e o Palmeiras saiu na frente após uma bola enfiada para Caio Paulista na grande área. Ele tocou para o meio e José Manuel Lopes chegou finalizando para o gol. O Palmeiras perdeu chances para ampliar e foi punido no fim da partida. Após cobrança de escanteio, Lohan, que havia acabado de sair do banco, fez de cabeça para a equipe da casa. Final, Santo André 1, Palmeiras também 1. A equipe do ABC Paulista tem a pior campanha do campeonato, sem ter vencido nenhuma partida até aqui. Abel Ferreira lamentou o comportamento de sua equipe no lance do gol de empate. Um erro no canto, um escanteio, uma bola muito longa, e competição é isto mesmo. Competir ao mais alto nível é estar sempre concentrado durante o jogo todo. A Caixa Econômica Federal recusou uma proposta feita pelo Corinthians para a quitação do financiamento da Neoquímica Arena. A antiga gestão do clube havia apontado no fim do mandato para um iminente acerto com o banco, mas a Caixa entendeu como inviável as garantias apresentadas pelo Alvinegro. O Corinthians volta a campo na quarta-feira contra o Botafogo em Ribeirão Preto. O Santos reclamou em nota da escala de arbitragem para o clássico de amanhã contra o São Paulo no Morumbis. Edna Alves Batista será a responsável por comandar o jogo. O Santos lembrou de uma atuação de Edna neste clássico em 2022, quando o Comitê de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol apontou que Edna deixou de marcar 2 pênaltis para o Santos. A nota publicada pelo clube pede retidão e imparcialidade. O Peixe deve ter os retornos de Felipe Jonathan e Julio Furti para o confronto na capital paulista. O São Paulo terá o desfalque do meia Wellington Rato, que sofreu uma lesão na coxa no último sábado na derrota para a Ponte Preta. De São Paulo, Vinícius Moura. 11h27. Fábio Scheibe, o Palmeiras ontem vencia o Santo André, criou oportunidades, mas acabou tomando um gol de bola parada, Lohan de cabeça. Tropeço do Verdão, o que dá um ânimo aí pro Ramalhão nesta luta para escapar do rebaixamento. Vacilo, né, Fabião?
Quem não faz toma, né? O ditado tão conhecido, né, no futebol. E o Palmeiras ontem sofreu deste mal, né? Porque o Palmeiras criou oportunidades, começou com um time com... O Abel Ferreira optou por escalar um time misto, né? Com alguns reservas no banco, como Veiga, como Rony, Marcos Rocha também. E o Palmeiras, no começo do jogo, o Santo André até foi melhor, criou algumas oportunidades, mas depois o Palmeiras dominou, conseguiu ter a posse de bola, conseguiu ter oportunidades no primeiro tempo. O Lopes acabou perdendo um gol também no primeiro tempo, uma bola quase embaixo da linha. E no segundo tempo, logo no começo da etapa final, o Palmeiras abriu o placar e continuou criando chances. Não tomava sustos, nenhuma possibilidade de gol do Santo André, mas acabou não finalizando de forma certa e concretizando em gols as oportunidades criadas. Até no final, um escanteio, um contra-ataque do Santo André, e uma falha da defesa que deixou o jogador livre, que tinha acabado de entrar. O Santo André empatou aos 43 do segundo tempo, 44 minutos já no finalzinho, e dá uma sobrevida para o Santo André e dá ânimo também para a Ponte Preta e também para o Água Santa. Pode ser difícil, mas a Ponte Preta, por que não? Conquistando uma vitória amanhã, e o Palmeiras tropeçando contra o São Bernardo na próxima rodada, Ponte Preta pode ser a líder do Grupo B, algo inimaginável no começo do campeonato, mas pode acontecer isso nessa rodada. E na classificação geral, o Palmeiras agora perde a oportunidade de passar o Santos e voltar a ser o primeiro também, depois desse empate ruim lá no ABC Paulista, que o Palmeiras teve mais oportunidades de gol. E amanhã teremos o Sansão lá no Morumbi, às 7h30 da noite, e o Santos já fazendo, né, criando um clima para este jogo, contestando a escalação da Edna. Eu não sei, cara, tudo bem, o Santos tem aí algumas queixas com relação ao trabalho da Edna, mas eu acho uma covardia com o árbitro fazer isso antes de um clássico. Ele já vai muito pressionado. Eu não sei, eu não gosto desse tipo de atitude, sabe? Tem as críticas, às vezes também a federação ela pede, né? Se já tem um problema envolvendo Santos e São Paulo, né? O Santos se sentindo prejudicado, por que escala também, né? Mas de qualquer maneira eu não gosto desse tipo de pressão que o Santos está exercendo sobre a Edna, ela que vai apitar, que vai comandar o duelo entre São Paulo e Santos amanhã às 7h30 no estádio do Morumbi. 11h29, tem um tempinho ainda? Como é que tá, Lupe? Tem participação? Tem um tempinho antes do repórter CBN. A hora que tiver que interromper, fica à vontade, Valmirzinho. O Marcelo mandou mensagem aqui pra gente. Essa é pra você, Carlão. Ele tem um primo que torce pro Santo André. Boa. Eles combinaram de ver o próximo jogo do Bugre, mas diante dos fatos ele disse que não dá pra passar duas vergonhas. Por isso, ele pergunta, o que acontece com o Guarani, que estava a caminho da Série A no ano passado e agora não consegue engrenar na competição? Erros do ano passado que o staff trouxe para este ano, que o Humberto Louser trouxe para este ano. E, aliás, é até tema de vários debates, né, Lupe? Você diz que não é a favor de carregar estes números do passado. Não é justo, eu não né? acho justo. E eu concordo com você. Só que no mundo do futebol o pessoal carrega isso, né? O fracasso do Guarani foi frustrante e a torcida ainda está magoada e por isso atrapalhou um pouco nessa trajetória do Guarani. Nós vamos conversar muito sobre isso daqui a pouquinho, quando chegar o momento do Bugre, a repercussão da derrota em Novo Horizonte. 11h31 é o repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 13 de fevereiro de 2024. Cerca de 50% dos casos de dengue são assintomáticos, segundo especialistas da Fiocruz. Uma pessoa contaminada pode não apresentar qualquer sinal da doença, o que ajuda a espalhar o vírus rapidamente. É a transmissão silenciosa. O Brasil registra 512 mil casos prováveis de dengue no ano, de acordo com o Ministério da Saúde. O volume é quase 4 vezes maior que o número verificado no mesmo período de 2023. O governo federal enviou a vacina contra a doença para 10 unidades da federação. Até o momento, apenas Brasília e Mato Grosso do Sul começaram a aplicar o imunizante. Conforme estimativa do Ministério da Saúde, o país deve ter mais de 4 milhões de ocorrências de dengue neste ano.
A Polícia Civil do Rio prendeu uma mulher acusada de vender ingressos falsos para um camarote na Sapucaí. As entradas custavam R$5 mil para 2 pessoas. A suspeita é Lívia Moura, irmã do ex-jogador de futebol Léo Moura. Ela teria aplicado o golpe em pelo menos 10 pessoas que denunciaram o caso. Em 2022, a mulher foi acusada de cometer o mesmo crime. Na ocasião, o golpe envolvia ingressos para o Rock in Rio. O Senado dos Estados Unidos aprovou um pacote de 95 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia, Taiwan e Israel. A casa tem maioria democrata. O projeto será analisado agora pela Câmara, que é controlada pelos republicanos. O presidente da casa, Mike Johnson, afirmou que o pacote será rejeitado pelos deputados. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h33. Tem participação, Lupe? Já vamos para a repercussão do que aconteceu ontem. O Guarani perdeu lá em Novo Horizonte para o Novo Horizontino. Está numa situação complicada dentro do Campeonato Paulista. Algo que nós não imaginávamos, né, em virtude da preparação do Guarani, em virtude da manutenção da base do ano passado. E a galera está participando, sim, senhor. Bom dia! Será que vai pintar algum time do interior novamente na final do Paulistão deste ano? Quem pergunta é o Thiago lá do Vida Nova, Campinas, onde você não sabia onde ficava o Vida Nova. Canelada ontem, né, Thiagão? Exatamente. Deixa eu pegar aqui a tabela do Paulista. Pegue. Acho difícil, hein, cara? Acho difícil. Mais um pancadão. Se o campeonato terminasse hoje, ó, Santos e Ituano. Tá? Se terminasse hoje, gente, muita coisa pode acontecer, mas hoje, Santos e Ituano, creio no Santos, palpitão. Vamos brincar de palpitão. Ah, tá, você tá como se o campeonato terminasse hoje. Porque ele Santos e... Ah, não, nem tem nem como. Não. O Ituano, ele tá classificando com 4... Olha só, o regulamento do Campeonato Paulista. 4 pontos. Vê quanto tem o terceiro do grupo B, Água Santa. O terceiro do B, Água Santa ou Ponte Preta. Um dos dois vai ser eliminado com mais pontos. Se o campeonato terminasse hoje, o Água Santa com 10 estaria fora, o Ituano com 4 estaria classificado. Desce, vai pro grupo C, o terceiro. Mirassol com 10 estaria fora. O Ituano com 4 estaria classificado. D. Grupo D. Olha o São Bernardo. São Bernardo com 12. Olha só o regulamento, como é um regulamento ridículo. E nós um time com 4 pontos classifica e um time com 16 fica fora. Será que os caras não vêm? Ô, Fábio Chaves, será que os caras, na hora de formatar a tabela, não é possível, cara? Tem coisas que me revoltam. Não é possível, cara. Vamos formatar a tabela. Gente, pode acontecer de um time se classificar com 6, 7 pontos e um time ficar fora com 18, 19 pontos. O Fábio Chaves, não é possível, cara. Não é possível mesmo. É culpa dos dirigentes também que assinam isso. Sim. Né? E pior é que nesse grupo A ainda tem o Ituano, que tem 4, a Portuguesa tem 3, o Santo André tem 2. Dos 3 times, tirando o Santos, os 3 lutam contra o rebaixamento e um dos três vai classificar e pegar o Santos na próxima fase, né? Pior de tudo é a gente não lembrar disso, mas não teve derby campineiro esse ano no campeonato, porque a Ponte Preta e Guarani também caíram no mesmo grupo, né? E que é outra coisa lamentável no campeonato. E é um produto dos caras, né? Eu acho importante os caras venderem o Campeonato Paulista, os clássicos entre os grandes e o derby, né? E eles colocaram aí. Mas aí também é culpa do regulamento, mas aí foi questão de sorte. 2, né? Não ela vem da pote, não, né? Isso sempre que o campeonato foi disputado dessa forma, que teve aí os 16 participantes, os clubes em potes, sempre teve esse risco. Sim. E dessa vez aconteceu. A Ponte veio da Série A2, ficou lá no pote 4, o Guarani já estava em outro pote, caíram no mesmo grupo, não teve jeito.
Mas aí Santos e Ituano dá Santos. Santos e Ituano, Palmeiras e Ponte Preta, creio que o Palmeiras se classifica, ou com o próprio Água Santa, de repente. Acho que o Guarani ficou bem atrás em termos de classificação, ficou difícil pro Bugre. Tem esse grupo, né? Porque o Corinthians, por enquanto, não tá online, né? Tem o Bragantino e a Inter de Limeira. Eu acho que o Corinthians ainda chega. Sim. Eu acho que o Corinthians ainda chega. Apesar que a Inter embalou em 3 vitórias seguidas. E aqui São Paulo e Novo Horizontino ou São Paulo e São Bernardo. Eu, sinceramente, cara, eu acho que do interior, o Bragantino é o que tem possibilidade, em virtude da força, do patrocínio. Hoje é um clube de Série A de Campeonato Brasileiro. Os outros, sinceramente, de repente pode acontecer uma zebra ou outra, mas para ser campeão paulista, tirando o Bragantino, eu acho difícil. O pessoal lá do Vida Nova, que você não sabia onde fica, eles estão online, porque o Lucas também tá falando de lá e ele pergunta: bom dia, o que vocês viram mais de diferente na ponte desse ano do que da ponte do ano passado para isso? Cara, primeiro a qualidade, né? A qualidade da equipe, houve realmente um encaixe. O técnico João Brigatti, parece que hoje ele tem uma liderança, os caras compraram a ideia do Brigatti, compraram a ideia da diretoria. Acho que estas situações colocam hoje a Ponte numa situação legal, diferente, né, dos últimos tempos, algo que nós não imaginávamos. Eu, sinceramente, eu esperava, traçando um paralelo dos dois aqui, Ponte e Guarani, eu achava que o Guarani estava num estágio melhor, em virtude da organização financeira, em virtude dos bons momentos do ano passado, mas a hora que a bola rolou deu tudo errado para o Guarani, tudo certo para a Ponte. Então acho que são esses fatores importantes que a gente tem que enaltecer, que deram certo. Qualidade na Ponte, o trabalho do técnico João Brigatti. Creio que neste momento financeiramente a coisa está andando na Ponte com relação a salários, então estas situações acabam ajudando e a bola está entrando, né, Lupe? Futebol, a bola começa a entrar, dá tudo certo. Tem a tal da liga também, né? Deu encaixe. Até quando o Brigatti mudou o esquema, né? Colocando 3 zagueiros em Ribeirão Preto, treinou apenas 30 minutos e deu certo. Então é o bom momento que a Ponte está vivendo. Tem que curtir, tem que saborear esta situação. Mas acho que todos, da mesma maneira que a gente critica quando os erros acontecem, eu acho que quando o momento é bom, parabéns aos envolvidos também. Deixa eu só encerrar aqui as participações dos ouvintes nesse segundo giro de participações. O Léo de Hortolândia também está participando aqui conosco. Obrigado pela mensagem. Quem também mandou aqui um salve pra gente foi o Lucimar, final do telefone 8658. E tem mais uma participação aqui. Ontem nosso ouvinte, né, o Fábio Chabe destacou aqui o nosso ouvinte lá de Chapecó. Legal. Final do telefone 6965. Ele também tá mandando mais um salve aqui. É o Fábio Pardal que mandou mensagem. Ele ontem perguntou se não tinha nenhuma possibilidade, além da troca de treinadores, a troca também de jogadores entre Chapecoense e Guarani. Mas os dois estão bem ruins nesse início de campeonato estadual. A Chape na zona do rebaixamento. Situação difícil vivendo a Chape lá. O técnico Humberto Luzer vai pegar um abacaxi. E aqui também, né? O Claudinei Oliveira esteve ontem em Novo Horizonte e sentiu aí que vai ter muito trabalho com o Guarani. 11h40. Falando em Guarani, Antônio Lupe, chegou o momento de repercutirmos ainda mais a derrota do Bugre lá no Jorge Ismael de Biase. E o que mais preocupou o torcedor do Guarani nessa quarta derrota seguida do Bugre no Campeonato Paulista foi o desempenho. O Guarani teve muitas, mas muitas dificuldades para chegar ao gol do Jordi, goleiro do Novo Horizontino. O lance de mais perigo veio com o Pablo Tomás, que entrou no lugar do Derek, que saiu machucado ainda no primeiro tempo, com uma lesão muscular, uma finalização que o goleiro do Novo Horizontino acabou espalmando. Do resto, Novo Horizontino foi o senhor do jogo, criou as melhores oportunidades. No primeiro tempo, tentou muito as jogadas de lado do campo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, os cruzamentos, e os jogadores do Novo Horizontino ganharam a maioria dos cruzamentos, mas na hora da finalização, eles não acabaram aí colocando a bola no fundo da rede. Veio o segundo tempo e o Novo Horizontino voltou com algumas mudanças, e Rodolfo, aquele mesmo atacante que já está há algum tempo no Novo Horizontino, saiu do banco de reservas e marcou os 2 gols, fechando o placar 2-0 para a equipe de Novo Horizonte. O Guarani perdeu para o Santos
Vamos pegar aqui a ordem. Perdeu para o Mirassol, perdeu para o Santos, para a Inter de Limeira e para o Novo Horizontino. E um detalhe, nos últimos 3 jogos, o ataque do Guarani não funcionou. Perdeu para o Santos por 2-0, perdeu para a Inter por 1-0 e ontem 2-0 para a equipe do Novo Horizontino. O técnico Claudinei Oliveira, que foi anunciado horas antes da partida, acompanhou o duelo de um dos camarotes do estádio Jorge Ismael de Biasi. Dentro de campo, Rodrigo Leitão e Alexandre Pena, auxiliares da comissão permanente do Guarani, comandaram a equipe. E no final do jogo, após a derrota para o Novo Horizontino, o Rodrigo Leitão, auxiliar técnico, falou sobre as mudanças, principalmente o meio-campo mais preenchido com 3 volantes. E também o primeiro contato com o técnico Claudinei Oliveira. A gente já vinha com um plano, né, dentro do clube, junto com os departamentos, médico, fisiológico, departamento técnico, já era uma coisa já planejada, essa sequência de jogos, dar uma renovada na energia da equipe. E dentro do plano de jogo contra o Novo Horizontino, fortalecer o meio-campo era uma prioridade, por conta do tipo de jogo que eles iam nos oferecer, e mais ainda, para a gente conseguir, com a vantagem dentro do meio-campo, articular jogadas de profundidade pelas pontas depois. Então a intenção era essa, era a gente fortalecer o meio-campo, ter vantagem no meio-campo, para a gente conseguir dar um pouco mais de conforto para os nossos atacantes, dar um pouco mais de conforto para o nosso meio de armação, dar um pouco mais de conforto ali para os nossos zagueiros, ter robustez e conseguir, com bola, ter mais dinamismo para a bola chegar na frente. O trabalho para o jogo já começou, na verdade, antes do jogo contra o Novo Horizontino, já tem gente dentro do departamento pensando no próximo jogo, né? Então não é a partir de agora, né? As coisas já estão sendo pensadas antes. Agora a gente já conseguimos rapidamente ali conversar com o Claudinei antes do jogo, agora no final mais um pouco, e a gente tem pouco tempo para conseguir municiar com o máximo de informações para que o Claudinei possa rapidamente entender todo o contexto e com a capacidade que ele tem nos ajudar na jornada, que a gente sabe a direção, mas a gente está precisando botar o pé no acelerador agora e fazer as coisas acontecerem. Realmente, o Guarani precisa afundar o pé no acelerador, porque o Bugre está na 13ª colocação com 4 pontos na classificação geral. A Portuguesa, que é a 15ª colocada dentro da zona do rebaixamento, com 3 pontos. Ou seja, o Guarani tem 1 ponto a mais que a Lusa, primeiro time dentro do Z2 do Campeonato Paulista. E pela frente, Carlão de Freitas, Claudinei Oliveira, chega no estádio Brinco de Ouro da Princesa e já tem decisões. 2 confrontos importantíssimos. O próximo adversário do Guarani é o Santo André, que é o lanterna da competição. O Santo André tem 3 pontos também, 1 ponto a menos que o Guarani. E na sequência, o Guarani tem a Portuguesa, ou seja, o Bugre enfrenta os 2 times que hoje estão na zona do rebaixamento. O Santo André em casa e a Portuguesa fora. A Portuguesa, o jogo no dia 18. 18 é domingo, né? Isso, domingo, dia 18. Mas antes, na quinta-feira, tem o Santo André no Brinco. Sinal de alerta ligado. E só para informar rapidamente, a assessoria de imprensa do Guarani divulgou uma nota sobre a situação do Derek. O Derek, como eu disse, saiu machucado, com um problema muscular ainda no primeiro tempo. O Derek sentiu um desconforto muscular na coxa direita e vai passar por uma avaliação nos próximos dias. O Derek, infelizmente, ele não consegue ter sequência, né? Ano passado, na Série B, e quando ele estava bem, marcando gols, conviveu com lesões, acho que teve 1 ou 2 em todo o campeonato, né? E lesão muscular, né? Num ambiente de um atleta de alto rendimento é sempre complicado. E agora começa a temporada, a gente entende, o calendário é maluco realmente, né? O jogador, agora que era para estar entrando no estágio, né, aceitável fisicamente, né, em ritmo de competição propriamente dito, e ele tem uma lesão. Jogo fim de semana, jogo quarta-feira, jogo quinta-feira, é uma loucura, não tem tempo para treinar. E um jogador que tem um histórico de lesões, isso acaba atrapalhando e vai fazer falta, né? Até porque há poucos dias nós falávamos do Bruno Mendes, que teve uma séria lesão, está praticamente fora aí do primeiro semestre. E agora o Derek, que lesão muscular, se for constatado mesmo, no mínimo aí 2 semanas, e é um jogador importante, é uma referência aí do time agora comandado pelo técnico Claudinei Oliveira. Mas ontem a atuação assustadora. Assustadora. Guarani foi muito mal, um Guarani inerte ao jogo, um Guarani sem espírito,
sabe? Se não vai na base da técnica, vai na raça, vai no suor, vai na transpiração. Nem isso aconteceu. Um time que aceitou passivamente o resultado. Por várias vezes o Novo Horizontino desperdiçou oportunidades e a gente conseguia observar no semblante do goleiro Vladimir. Vamos, sabe? Vamos acordar, galera, pelo amor de Deus. A avenida ali, o Danilo fez uns 40 cruzamentos. Só no primeiro tempo, meu Deus do céu, virou uma avenida ali pelo lado do Heitor. Então é um Guarani sem alma nesse momento. Eu acho que a primeira atitude do Claudinei é resgatar o espírito. Né, o espírito de competição, sabendo que o Guarani hoje ele vive uma outra realidade no Campeonato Paulista. A realidade do Guarani é brigar para escapar do rebaixamento e que pode escapar nestas 2 rodadas, né, vencendo o Santo André, vencendo a Portuguesa, dá um salto importante e aí já somando mais 2 pontos permanece, já crava aí a Série A1 para o ano que vem, mas o Guarani vai precisar de um choque de realidade. Neste momento, o time tá mal fisicamente, tá mal tecnicamente e mal tá para baixo, né? O moral lá embaixo e vai precisar deste aspecto. E aí depois o Claudinei vai observar a situação técnica. Ontem o Helder substituiu ao Mike, tô percebendo que o pessoal está analisando o Helder com muito bem querer, né? Não sei o Mike fisicamente, não sei se está bem, mas toda vez o Helder o entra... Mike teve uma lesão, problema, teve uma lesão ontem. E o Mike também, né? Ele jogou muito ano passado, esse ano não sei se ficou sobrecarregado. Ele sofreu um processo inflamatório no pé esquerdo e então, por isso o Helder, foi vetado. Porque todo jogo entra o Helder, ontem não foi bem, não gostei do Helder. Lucas Araújo foi uma tentativa, também não deu certo. O Regis a gente percebe que tenta, mas está muito abaixo. Tá nervoso o Regis também. Ontem discutiu, tá bem nervoso, tá bem, né, acima do tom. Então é um momento também, Lupe, de jogar a água na fervura, de entender o momento, de colocar na cabeça dessa rapaziada aí que o Guarani vai precisar vencer. Se tiver algum problema nos bastidores, dentro do elenco, diretoria, não sei. Mas é hora de aparar, né? É hora de tentar corrigir e canalizar forças para escapar. O Guarani precisa de 6 pontos, né? 6 pontos, não, 2 vitórias, né? Com 6 pontos, mais 2 empates aí. 3 vitórias, vai. 3 vitórias para sacramentar a permanência, mas vai precisar de um choque de realidade, um choque de gestão do Claudinei Oliveira, porque o risco de rebaixamento é sério. Sabe por quê? Porque o time não está jogando nada, Antônio Lupe. O Adriano Ambiel, ele manda aqui, o Camacho querendo atribuir responsabilidade aos jogadores depois dele mesmo não ter jogado nada. Me parece só retórica. O torcedor do Guarani tá bravo, hein? Torcedor do Guarani tá bravo. Deixa eu ver aqui... esse aqui é da Ponte, só um minutinho, sabe? Só para ver. Bom dia, a pontuação do Paulista vale para a Copa do Brasil. Um abraço a todos aí. Quem mandou mensagem foi o Wagner. Sim, Wagner, na verdade a classificação final e a classificação geral. O grupo, essa questão de grupo, não interfere. A classificação geral é que determina as vagas, mas depois do campeão, do vice, do terceiro, do quarto colocado. Aí a classificação geral também determina aqueles que vão ter vaga na Copa do Brasil em 2025. Scheibe! Não, vale lembrar, né, Carlão, a gente trouxe na jornada ontem, o Lupe também trouxe os próximos 5 jogos, né, do Guarani, que termina a primeira fase. O Guarani enfrenta o Santo André em casa, pega a Portuguesa fora, recebe o São Paulo em casa, encara o Botafogo fora e finaliza essa primeira fase contra o Bragantino também em casa. Quer dizer, jogos duros, né? Contra o Bragantino, o São Paulo, 2 times de Série A também pelo caminho, joga em casa aí, mas também encarando esses dois concorrentes diretos aí pelo rebaixamento, o Santo André e a Portuguesa, depois tem um Botafogo também fora de casa. Tá certo, Fábio Scheibe. O Guarani é um choque de realidade. É dentro do elenco, a diretoria, o torcedor. Gente, a torcida chegou a hora de apoiar, de pegar no colo. Entendo a revolta, entendo a decepção, mas o torcedor, neste momento, é importante também para o Guarani se resgatar, né? Esse jogo contra o Santo André é imprescindível. Eu acho que uma derrota pode comprometer muito o futuro do Guarani em termos de Série A1, mas uma vitória abre aí um novo norte, um novo caminho para o Guarani brigar pela permanência. Primeira coisa, hoje o Guarani briga para escapar. Então, entendendo isso, a diretoria, os jogadores comprando esta ideia, mobilização
para o Guarani somar aí estas 3 vitórias e escapar de qualquer possibilidade de rebaixamento. Ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo para se recuperar. 11h51, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente fala da preparação da Ponte para enfrentar o Bragantino amanhã no estádio Nabi Bichiri. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h53. Eu gostaria de parabenizar ou agradecer, né, a participação do ouvinte. Uma terça-feira de carnaval, nós esperávamos aqui, poxa, e aí? Pô, tá todo mundo curtindo, ninguém vai ouvir o CBN Esportes. Muito que nada! Tá bombando a participação, tá bombando, Lupe. é folia no WhatsApp da CBN. Muita gente mandando mensagem. Bom dia, o Guarani não tem condições internas de escapar. O problema não era o técnico? Ricardo de Campinas, que mandou mensagem aqui, final do telefone 1585. O pessoal tá bem chateado com o Guarani, viu? E também tem o Léo do Centro, mandou mensagem aqui, midiático CBN. Boa, Léo. O que melhorou muito na Nega Véia, na Ponte Preta, que nós vamos falar a partir de agora, em relação ao ano passado, foi o sistema defensivo. 2 laterais bem melhores e miolo de zaga bem mais técnico que Fábio e Matheus. O meio está o mesmo. O ataque melhorou com jogadores mais brigadores. É a opinião do Léo do Centro aí, trazendo um paralelo. O próprio Gé, né? Melhorou faz bastante. Um 2024 muito bom. Houve melhora realmente, né? O argentino veio. O Arthur era bom lateral, mas parece que estava meio desgastado já na ponte. Mas ele estava muito mais como um zagueiro do que como lateral, porque ele não tinha força, né? Na lateral direito, o crescimento, a melhora foi visível, né? Porque o ano passado a ponte tinha 3 e não tinha nenhum. Né? E esse ano o Igor Inocêncio chegou e tomou conta da posição. A Ponte, ano passado, ela começou a temporada com um lateral improvisado, o Luiz Felipe, sim, que ninguém... Eu tava voltando, né, de Goiânia, ninguém Foi sabia... lá em Rio Claro, do nada ele apareceu. Contra o Velo. Ninguém sabia quem era, ele jogou poucas partidas em 2022 e terminou a temporada como titular improvisado na lateral direita, porque o Everton não correspondeu, o Mailton com muitas lesões... Então, assim, o Igor Inocêncio, que joga um pouco mais ali no meio-campo, já fez essa função no Avaí, não é o Brigatti que está inventando. O próprio treinador falou exatamente sobre isso na entrevista coletiva. Mas quando joga também na direita, também é um jogador agressivo, né? Tá sempre ali no ataque. Então, é o que eu te perguntei depois da jornada contra o São Paulo. Fazia tempo que a Ponte não começava a temporada com 2 laterais ok, porque a gente ainda aguarda a temporada... O tempo Ruge Sapucaí é longa. Já dizia Giovanni Improta. Exatamente. Agora Saudoso Zé Vilker. Agora que eu descobri o ditado, eu vou usar
Mas é demais, né? É muito bom. Ele foi tão bom que virou até filme, pelo amor de Deus, coisa linda. Lupe, mas vamos continuar falando então da Nega Véia, como disse aí o nosso ouvinte. A Ponte que joga contra o Bragantino amanhã, 9h30 da noite, em Bragança Paulista. Macaca tem a terceira melhor campanha como visitante. 3 jogos, perdeu para o Santos, só que venceu Portuguesa e Botafogo jogando longe de Campinas. Quem é o melhor visitante? O Bragantino, que venceu todas fora de casa. Só que olha que engraçado, Carlão. No Nabi Abichedi, o Bragantino ainda não venceu no Campeonato Paulista. Mesmo assim, jogo difícil. E o Renato, que marcou o segundo gol da Ponte na vitória em cima do São Paulo por 2-0, falou sobre a preparação da equipe e também sobre a importância de ter chegado aos 12 pontos. Pontuação necessária para garantir a permanência e, quem sabe, agora buscar outros objetivos dentro da competição. Claro, sem dúvida. A gente sabe, o grupo tem ciência do quanto é difícil o Campeonato Paulista. A gente sabia que essa pontuação era um dos objetivos nossos, né? Livrar primeiramente a Ponte de qualquer risco. Então, acho que daqui para frente as coisas vão acontecer naturalmente. A gente sabe que ainda tem muitos jogos para poder ser disputado, mas o foco do grupo está muito acima da média. Eu creio que a gente vai fazer um bom campeonato. Fico feliz com o gol, tenho certeza que foi meu primeiro gol de muitos que eu vou fazer com essa camisa. Infelizmente fui prejudicado um pouco por ter chegado um tempo depois do pessoal, né? É a primeira vez que acontece isso comigo, chegar mais ou menos 10 dias depois de uma apresentação. Acho que isso não só para mim, mas para qualquer jogador é um pouco prejudicante, mas enfim, junto com o pessoal do staff, da comissão, o pessoal da parte física, eu acho que a gente fez um trabalho muito bom e agora as coisas, tenho certeza que não só pelo gol, mas as coisas vão começar a encaminhar bem. É sempre difícil você chegar 10 dias depois do início de uma preparação, então creio que agora estou me sentindo muito melhor. Falta pegar um pouco de ritmo de jogo, mas isso só acontece entrando nos jogos, jogando, então creio que isso aí a gente vai adquirindo com o passar do tempo. É um jogo difícil, né? A gente sabe que não tem jogo fácil no Paulista, mas a gente está totalmente focado nesse jogo, sabemos o que temos que fazer. Acho que o professor vai organizar bem a equipe, mas a gente vai para lá com o intuito de ganhar o jogo. Bom, o técnico João Brigatti encerra hoje a preparação da equipe. Dodô é dúvida, Emerson Santos dúvida, provavelmente os dois não devem ir para o jogo. O Gabriel Novaes está fora da partida porque pertence ao Bragantino, está emprestado por questão contratual, não pode jogar, a não ser que a Ponte pague uma multa altíssima ao Bragantino, o que não deve acontecer. E o Gé volta após cumprir suspensão contra a equipe do São Paulo, ficou fora e agora fica à disposição do Brigatti novamente. Tá aí, amanhã clássico, né? Ponte Preta e Bragantino. Bragantino e Ponte Preta é um jogo cercado de rivalidade. A Ponte num bom momento, Bragantino ainda irregular dentro do Campeonato Paulista, mas é uma equipe muito forte e a transmissão em loco amanhã, assim, dos 99.1. Então você, Ponte Pretano, torcida da Ponte, vai invadir Bragança lá, mas quem ficar aqui em Campinas e quiser ouvir não só a transmissão vibrante, mas de Carlos Cabela, amanhã, Júlio Nascimento, transmissão do Na Casinha Júlio Nascimento, mas também ouvir o grito da galera da Macaca ao vivo é só na CBN. 99.1 e também através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Rapidinho, um grande abraço aqui pro nosso amigo o Wagner, que mandou mensagem. Também quem mandou mensagem rapidinho, que o Valmir já tá mandando ali a gente ir embora, é o Rafael, perguntando se o lateral direito é aquele que era do Internacional. Isso, o Heitor, do Guarani. Ele é de Indaiatuba. E pra fechar, o Dias, atrasado, mas ele mandou mensagem. Todos os dias. É isso. Valeu, Antônio Lupe, Fábio Chaib, valeu. A gente volta amanhã. Hoje não teremos o Arena, apuração das escolas de samba de São Paulo. Às 11, hein? Amanhã às 11, quarta-feira de cinza, CBN Esportes e depois toda a programação aí com o Arena e também o jogo da Ponte Preta contra o Red Bull Bragantino. Até lá! CBN Esportes Campinas.